Gente, notícia urgente. Não pule sequer uma parte do vídeo, cola o dedão nesse like, acione o sino das notificações, que é muito importante. O seu like, a sua participação, a sua inscrição. Já estamos chegando aí à marca de 61 mil inscritos. Olha, o STJD não puniu o Ceará com a perda de mando com a perda de pontos, desculpa, tá? Então, o Ceará não perdeu os pontos por conta da confusão lá no estádio deles. Foi muito parecida com a do Vasco, foi uma situação parecida com o que aconteceu entre Vasco e Sport, para ser mais exato? Foi, mas a do Vasco foi pior. As agressões foram piores. Agrediram os profissionais, profissional do Vasco, profissional da saúde, muita questão, muita gente ali naquele dia do jogo entre Vasco e Sport. Foi muita gente agredida, invadiram o campo. E isso aqui já prova que o STJD não cumpre, não está cumprindo, não está respeitando a regra do campeonato. E isso é sério. Tá? É uma coisa que eu, Eduardo, se nós temos uma regra e essa regra não é cumprida, para que tem regra? Para que continuar com o campeonato? O pensamento é esse: se você tem uma regra no campeonato e essa regra não é cumprida, para que você vai levar? Então faz o campeonato sem lei, sem regra e acabou. Ah, mas aí o Ceará perdeu 6 mandos de campo, vai jogar com os portões fechados. Gente, pelo amor de Deus. A injustiça, a impunidade, ela passa solta no nosso país. O futebol é uma questão que a gente gosta, que o torcedor vive, que a galera vive, gosta. E aí acontece isso aqui. A regra existe, mas a regra não é cumprida. Gente, eu não estou falando aqui, só virando a chavinha, só para vocês entenderem. O Vasco, tá? A Série B não quer o Vasco, né? A Série B não quer o Vasco. E o Vasco está sendo expulso de volta para a Série A. Isso é fato, nós vamos voltar. Eu não estou chorando aqui porque o Vasco... Eu quero os pontos para o Vasco, para que a regra seja cumprida. Apenas isso, né? Daí, os jogadores do Vasco, você perguntar, pô, mas você não vai criticar os jogadores do Vasco? Sim, vou. Ó, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edmar, gente, entre outros jogadores. Mencionar que eu vou ficar o dia todo falando aqui, não tem condições de vestirem a camisa do Vasco. Não dá. São ruins, são fracos, são medianos para atuar com a camisa do Vasco. Não dá, não dá. Isso é fato. Vocês estão certos. Agora, eu não posso também ir contra a minha instituição, a instituição que eu amo, tá? Achando que, não, tá tudo certo, aconteceu o que aconteceu lá no jogo contra o Sport, vamos aceitar o que tá... Não, eu não aceito. Se você aceita, é uma questão sua, uma opinião sua, mas a minha visão, o meu campo de visão é o seguinte: o Vasco, ele é prejudicado por arbitragem, o Vasco é prejudicado nos tribunais, e aí a gente vai reclamar depois, a gente fica falando, tá tudo... Gente... No momento do apoio, no momento que é para fazer, para ajudar o Vasco, para a galera que não é... Que história é essa? Existe uma regra, tem que ser cumprida. Ah, mas o time é fraco. O time é fraco, mas não tem nada a ver com a regra do campeonato. O Vasco com um time fraco, o Vasco está no G4. O Vasco está subindo de produção para a Série A do Campeonato Brasileiro. Produção não, para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí... A diretoria do Vasco, a comissão de futebol, tem que contratar, pelo amor de Deus, jogadores que a gente não passa, que a gente vem passando dessa temporada. Ontem, mais uma vez, ontem foi uma vergonha em São Januário. Torcedores chorando, mas achei ali o choro é de raiva. Não é só tristeza, não. Porque esse time faz raiva na gente. Faz raiva na gente. Só de lembrar, eu fico revoltado. Desses caras jogando com a camisa do Vasco. Então, assim, gente, e eu repito aqui, não é possível, passa um vídeo lá dentro da pré-eleição do próprio Jorginho sendo campeão pelo Vasco como jogador, do Romário, do Edmundo, do Bebeto, do Felipe, do Pedrinho,
do Juninho Pernambucano, entre outros jogadores. Agora não dá para ficar aceitando isso o tempo todo, não. Ah, não, porque o jogadorzinho vai ficar feridinho se falar mal. Que fique, então. Pode ficar. Pode ficar feridinho, chateadinho. Mas não dá, não cabe no Vasco. O Vasco é muito grande, gente. A instituição é muito grande. O time tem que ser grande também. Pelo amor de Deus, não é difícil fazer isso, não. Ainda mais agora, tá certo, não tem como cobrar, porque a 777, o Vasco virou SAF depois, então não tem como cobrar. A janela de transferências fechou e tudo mais. Estou até saindo do assunto envolvendo aqui a punição, né? Estou até saindo muito do assunto, mas eu volto daqui a pouco. Pera aí, calma aí. Então, assim, a questão é a seguinte. O Vasco, depois que virou SAF, não teve tempo para contratar por conta da janela de transferências. Isso é fato, aconteceu. Ninguém vai colocar pano em cima disso. Ninguém vai criticar isso. Porque os politiqueiros atrasaram a SAF do Vasco. Isso é fato. Isso também foi, na minha opinião, grave. Né? Porque essas pessoas não gostam do Vasco, só queriam atrapalhar o Vasco. E ainda querem, né? Ainda querem. Tá? E a gente fica de olho. Vamos meter o cacete. Aí... o Vasco agora tem essa possibilidade de ganhar os pontos. Ah, eu me coloco à disposição. Ah, não, vai lá e faz. Não, tô aqui, tô batendo na porta, tô entrando em São Januário, eu quero apoiar. O que eu preciso fazer para apoiar? O que eu preciso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? É se apresentar, é se colocar à disposição. Não é ficar fazendo essa papagaiada o tempo todo, não. Nós temos condições de ganhar esses pontos da justiça. Ah, o Vasco já vai estar classificado. Ainda hoje, o Vasco classifica aí com esse jogo do Londrina contra... pô, até deu um branco aqui, gente. Dá um branco. É Série B, cara. Sabe, a gente tá falando de Série B. O Vasco, hoje eu poderia estar gravando um vídeo aqui da gente falando do planejamento, pro retorno pra Série A, mas olha... Eu sinceramente, porque assim, rasga o nosso peito no meio. Né? Rasga o nosso peito no meio, sabe? O Ituano, né? O Londrina enfrenta o Ituano hoje, né? Daqui a pouco às 19 horas. E olha, se demora a gente faz live aqui na hora do jogo aí pra gente comemorar esse acesso aí. Um empate ou uma vitória aqui do Londrina já garante, né? O acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso por quê? Tá? Porque o Ituano... com a derrota, não chegaria, no último jogo, aí não conseguiria chegar aos 59 pontos do Vasco. O Ituano tem hoje 54 pontos. Sampaio Corrêa tem 55, só consegue chegar a 58. O Londrina, sim, conseguiria, e o Sport chegar, porque um tem 53, o outro 53 também, em caso de vitória, nas duas últimas rodadas, chegaria, sim, aos mesmos 59 pontos do Vasco. Porém, você vê, o empate ontem dava... O Vasco estava na Série A ontem até os 55 minutos do segundo tempo. É incrível. Então, assim, esses resultados aqui, eu acho que o Vasco, tipo assim, com o empate hoje, o Vasco volta aí para a Série A, ainda hoje com o empate do Ituano contra a equipe do Londrina. Temos o Operário contra o Sport também, mas não influencia não, gente. Então, nós temos um saldo de 9 gols, né? Ou de 9 a 11 gols aí para os adversários. Então, assim... A derrota do Ituano hoje sacramenta, na minha opinião, o retorno para o Vasco. É muito difícil tirar um saldo de... Vamos ser realistas aqui. O Vasco tomar 9 gols aí, e tem gente falando também, eu tenho medo. Né? Eu tenho medo. Gente, mas então é isso. Daqui a pouco vamos secar, e é isso. Enfim, tem que secar o Sport, tem que secar o Ituano, vamos secar até o final. Tá certo? Mais uma vez, peço para que você compartilhe, para que você se inscreva. O Ceará não foi punido, tá? Só para ratificar aqui, não foi punido com perda do mando. Com perda de pontos, tá? Mando de campo sim, enfim, o pontos eles não perderam, tá certo? Bate no peito e diz, aqui é Vasco. Um beijo no coração e saudações.